Vídeo de terror! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cartoonizando. Eu sou o Matt e relaxa que nesse vídeo não vai ser tão aterrorizante quanto pensam. Então não precisam ficar preocupados com sustos ou dormir à noite, pois esse vídeo vai ser sobre episódios que são muito bizarros e perturbadores para um desenho infantil. Então nada aqui vai te deixar super amedrontado. Olha, quando tu tá vendo algum desenho infantil, você nunca espera que o desenho vai ser super assustador, não é? Você pensa que vai ser divertido e tranquilo para você ver com toda a sua família. Mas acontece que existem episódios de muitos desenhos que são muito sinistros se você parar pra pensar. Essa lista não vai ter episódios de especial de Halloween, como o especial de Halloween dos Simpsons ou qualquer outro desenho, porque esses episódios foram feitos para ser assustadores, e não acho meio justo colocar aqui. Além disso, essa lista vai ser de episódios menos bizarros até os mais bizarros. Então se você é uma pessoa que se assusta fácil, pega o cobertor, porque hoje vamos falar sobre os episódios mais sombrios em desenhos. Número 10. Laboratório de Dexter. Esse episódio não parece assustador de começo, mas no final do episódio fica algo super absurdo. Enquanto eu, quando estava fazendo uma das minhas maratonas de desenhos como sempre faço, comecei a ver o Laboratório de Dexter para matar minha saudade do desenho. Mas me dei de cara com um episódio que eu nunca tinha visto quando era criança. O episódio é sobre o mascote de um dos personagens do desenho, que pega uma máquina robô e é capturado por um cara super malvado chamado Rukocho. E esse cara do mal faz o pobre coitado ficar sofrendo sem parar desde o início do episódio até o fim, sem sequer dar uma trégua para ele. É muito bizarro ver todo mundo conversando enquanto o coitado fica lá sofrendo e sentindo muita dor de fundo. O bom é que no final do episódio o bichinho vira um dragão e mata o cara do mal. Número 9. Ren e Stimpy. Achar só um episódio que é muito bizarro de Ren e Stimpy foi difícil. Existem muitos episódios que são até mesmo dolorosos de ver. Mas acontece que teve um que me fez arregalar meus olhos quando eu vi, e me fez pensar comigo mesmo como diabos um assunto tão pesado é colocado em um desenho tão infantil. Nesse episódio, Ren vira dona de uma empresa e faz tudo bonitinho para ela dar certo. A partir daí, todo mundo vira fã dos dois amigos e começa a mandar carta pros dois. Ou melhor, só por Stimpy. Isso faz com que Ren fique com inveja do Stimpy e comece a pensar em maneiras de matar o melhor amigo, para que todo mundo comece a amá-lo também. They think he's a god. But he's as mortal as we. Just one quick twist. É, desenho infantil, galera. Just one. Número 8. Uma robô adolescente. Sempre fui uma daquelas crianças que achava coisas de terror interessante. Sempre me interessei em ver creepypastas na internet e fantasmas eu achava algo muito divertido de ver. Tanto que meu filme favorito quando era criança foi A Órfã. Eu não batia muito bem da cabeça. Enfim, quando era criança eu também via desenhos. E teve um episódio do desenho Uma Robô Adolescente que me fez adorar o desenho logo de cara. O episódio gira em torno da mãe e criadora da robô personagem principal, criando uma roupa robótica feita para fazer com que a Jenny meio que atualize de versão. Mas essa roupa é meio que um monte de pele e cabelo e começa a controlar a Jenny para fazer coisas más com todo mundo. O que me fez amar esse episódio é quando a roupa barra pele começa a flutuar como se fosse uma pessoa sem alma e sem corpo. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi e lembro da minha mãe ficar preocupada comigo não conseguir dormir por causa daquilo. Número 7. O Incrível Mundo de Gumball. Eu tenho que admitir que esse é um dos meus episódios favoritos do desenho. Poucos desenhos atualmente conseguem dar esse sentimento de medo que esse episódio dá. O jeito que as cores ficam escuras e a câmera se mexe, parecendo que alguém tá gravando, é um toque da hora. E um exemplo do quão bem feito é a animação desse desenho. O episódio é sobre uma doença que deixa todo mundo muito feliz. Feliz até demais. A senhorita Símia é a única que descobre essa doença, mas ninguém acredita nela. Até que todo mundo é contaminado com esse vírus, menos ela. E a escola vira um apocalipse zumbi. É muito bizarro o jeito que todo mundo fica e o jeito que os animadores conseguiram deixar esse episódio muito assustador, até para os padrões de filmes de terror. Minha cena favorita é quando a Anaís fica no canto mais claro do corredor e a senhorita Símia fica chegando mais próxima dela, estilo filme de terror. Just look at his face.
Número 6. Cat Dog. Eu tenho muitas saudades da Nickelodeon dos anos 90. Apesar de não ter vivido naquela época, eu adorava os desenhos que a Nick fazia. Tipo o Hey Arnold e os Rugrats eram daquela época. E também Cat Dog. Eu adorava aquele desenho de verdade. Era sobre um gato e um cachorro que nasceram colados um no outro. Esse desenho era até bonitinho e colorido, mas tem uma cena em um episódio que mereceu lugar nessa lista só por uma cena. Eu não vou explicar o porquê, porque vocês vão se tocar só de olhar. Invasor Zim. Ainda falando da Nick dos anos 90, tinha outro desenho que eu adorava e sei que não era o único, pois muita gente que eu conheço amava esse desenho. Esse desenho contava a história de um alienígena que veio pra Terra e tenta viver entre os humanos e dominar o planeta Terra. O desenho já era bizarro só de ver, todos os episódios tinham algo bizarro e perturbador, mas tem um episódio que é digno de filme de terror. Nesse episódio, o Zim pretende roubar os órgãos de todas as crianças na escola e fazer a si mesmo o melhor humano do lugar, mesmo ele não sendo necessariamente um humano. O episódio é cheio de cenas com órgãos aparecendo e pessoas sofrendo por causa disso. E isso foi o suficiente para um monte de mães ligar para a Nickelodeon dizendo que os filhos não conseguiam dormir por causa desse episódio, acreditando que um alien ia roubar os órgãos delas. E acredite ou não, fez o desenho ser cancelado. Um único episódio foi tão bizarro e assustador que fez o desenho ser cancelado. Número 4. Coragem com Covarde. Esse desenho é um daqueles que é basicamente todo ao redor de episódios bizarros. Foi bem difícil escolher apenas um para colocar nessa lista, mas depois de pensar muito, resolvi colocar o episódio Coragem na Cidade Grande. Esse é um dos episódios mais bizarros porque ele lhe pega de surpresa com a quantidade de coisas bizarras que acontecem nele. E foi nesse episódio que, quando criança, eu fiquei assustado pela primeira vez. Tudo isso graças a uma cena. Uma pequena cena de 20 segundos, mas foi o suficiente para me aterrorizar quando era criança. Eu não quero saber o que tem atrás dessa porta. Só olha isso. Isso é uma das coisas mais bizarras que se pode colocar em um desenho para crianças. Temos tudo aqui para colocar qualquer criança para chorar. Uma menina tocando violino num quarto vazio e sem janelas. Aí do nada, isso. Número 3. Steven Universe. Eu falei desse episódio no meu vídeo de Steven Universe, cenas que foram banidas, também quanto esse episódio é bizarro e assustador. Ele parece de filme de terror, se você parar pra pensar. Eu sei que tem episódios tão assustadores quanto, por exemplo, no episódio que o Steven fica preso no próprio quarto e cria a cidade dele lá dentro. Aquilo é super bizarro também. Porém, eu escolhi esse episódio porque, além do fato de ser super assustador, ele sofreu censuras, que nem eu falei no meu vídeo. E para um episódio ter cenas banidas, significa que ele tem coisas que não seriam legais para crianças ver. No episódio, Steven coloca uns resíduos de uma pedra numa fantasia para fazer o Pete não precisar trabalhar. Acontece que a fantasia começa a fazer todo mundo que chega perto dela comer batata frita. Além disso, é cheio de referências a sangue, como na cena que a Pérola joga a arma dela no olho do Frybo, e isso faz ele sangrar ketchup, que é uma óbvia referência a sangue, e o Steven tirando a pedra do corpo dele, que é como se ele estivesse tirando o coração. Flawless victory. Fatality. Número 2. Gravity Falls. Esse é daqueles episódios que não são assustadores logo de começo, mas começa a ficar super bizarro ao passar dele. Foi esse episódio que me fez admirar Gravity Falls como mais que um desenho infantil, e sim como um desenho mais adulto e astucioso. No episódio, um fantasma está assombrando a mansão da família Noroeste, e como Dipper é o menino que consegue lidar com fantasmas e coisas sobrenaturais, ele é chamado para lutar contra o fantasma. Acontece que o fantasma era na verdade um dos homens que construíram a própria mansão, e foi impossibilitado de entrar nela. E ele morreu por causa disso, com um machado enfiado na cabeça dele. E o episódio é todo cheio de coisas super bizarras. Blood and blackened skies, the forest dark shall once more rise. Uma coisa super da hora que eu vi poucas pessoas falando é que em um dos episódios anteriores, que o monstro que clona quando eles estão no bunker fala isso pro Dipper. And this will be the last form you ever take.
E a pose que o Dipper faz quando ele vira madeira é exatamente essa. Sinistro. Número 1, Bob Esponja. Bob Esponja em primeiro lugar, né? Mas eu tenho uma boa razão pra isso. Se eu te contar que o seu Siriguejo e Bob Esponja mataram alguém e esconderam o corpo. Isso aconteceu. Em um episódio, inclusive. No episódio O Hambúrguer Perigoso, é isso que acontece. Mas não exatamente. No episódio, o seu Siriguejo tem medo do Siricascudo tomar a nota ruim do inspetor de saúde e perder o Siricascudo por causa disso. Acontece que o inspetor era, na verdade, um bandido que fugiu da cadeia e está fingindo ser um inspetor para ter comida de graça. Então, Bob Esponja e seu Siriguejo fazem um hambúrguer super nojento para deixar o inspetor enjoado como forma de vingança. E o inspetor morre. Acontece que o inspetor fajuto era na verdade um inspetor de verdade, e os dois podem ir para a cadeia por assassinato. Então eles enterram o corpo de um cemitério, mas o corpo volta e eles têm que esconder da polícia. Vocês perceberam que tô narrando um episódio de Bob Esponja, né? Aquele desenho todo coloridinho e bonitinho? Pois é. Só o fato do personagem principal, supostamente, matar alguém e tentar esconder o corpo é pesado o suficiente. Mas o jeito que eles tratam tudo, deixa tudo pior. A animação não fica colorida como de costume, fica toda escura e verde, fazendo um dos episódios mais perturbadores do desenho. Matamos o inspetor de saúde, enterramos ele e aí deixamos o corpo no freezer. Quer dizer, aqui dentro? Está vazio. Olha só, o cara não é um zumbi. É apenas um inspetor de saúde. Eu te peguei. Não? Bom, eu tentei. Eu juntei os episódios mais bizarros e sombrios que fez muita gente ficar de boca aberta. De qualquer jeito, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se quiser ver mais vídeos sobre coisas sombrias, aqui tem meu vídeo sobre episódios banidos de desenhos. E aqui meu outro top 10 sobre os 10 piores desenhos de todos os tempos. De novo, obrigado por ter visto até aqui e falou!